A minha fala terapêutica de hoje é sobre medo. Esse medo contemporâneo generalizado. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Eu acho muito provável que meus colegas psicólogos, psiquiatras e psicanalistas concordem comigo quando considero que o sintoma mais recorrente na clínica nos últimos tempos é o medo. Isso vale uma reflexão. E esta é a proposta desta fala terapêutica, uma tentativa de compreensão do medo como sintoma numa cultura que talvez seja a grande responsável por essa expansão assustadora do medo que tem nos assombrado em nosso dia a dia. O que é medo? O medo é um afeto. Um afeto em psicologia não é uma afeição. Um afeto é um agente modificador do comportamento que nos influencia porque envolve o modo como um estímulo nos afeta. O medo é um afeto diante de uma situação que nos ameaça, seja real ou imaginária, e que provoca em nós uma resposta. Na nossa infância, na transição da nossa dependência materna para a conquista da autonomia, começa a se desenhar para nós aquilo que é amedrontador e aquilo que não é. Eu acho que uma ilustração boa é uma vivência que eu tive com a minha neta uma vez que fomos ao shopping ver um Papai Noel. Ela pediu para ficar no meu colo. E quando chegamos mais perto do Papai Noel, ela apertou as minhas costas. E eu me afastei. E aí eu perguntei, você ficou com medo, meu amor? Ela disse, fiquei, vovó. Porque quando cheguei perto dele, eu vi que ele não era o Papai Noel de verdade, porque eu vi a maquiagem dele. Eu acho esse exemplo rico, porque dá para aplicar o conceito que eu formulei de medo. Minha neta foi afetada, vivenciou o afeto, por aquele estímulo, a presença do homem vestido de Papai Noel, mas a situação real ficou ameaçadora para ela, porque um elemento da fantasia, a maquiagem, passou a mensagem simbólica de que ele era amedrontador, porque talvez fosse um impostor. No imaginário dela, aquele não era o Papai Noel de verdade, e ela sentiu medo, porque a fantasia com a qual ela estava familiarizada foi ameaçada por outra fantasia, a fantasia de que aquele não deveria ser o Papai Noel real. O medo é exatamente essa inexatidão, essa mistura poética de senso de realidade com fragmentos imaginários que nos informa que há um limite e que pode ser assustador demais ultrapassá-lo. Mas, na maioria das vezes na vida, estamos como minha neta, apavorados, com uma fantasia que ameaça a nossa fantasia, portanto bem distante de um perigo real. Mas, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, os medos fazem parte da construção da nossa identidade, são necessários e precisam ser vivenciados. O que acontece é que nós não sabemos lidar com os afetos de uma forma adequada. Na nossa cultura, não há lugar para o medo. Divulga-se a ideia recorrente de que a virtude está na coragem e mora na superação. E se nega o medo, por causa da nossa incompetência para entrar em contato com esses afetos e fazer uso deles de forma produtiva. Resultado, transtornos. Muitos transtornos que envolvem o medo como sintoma. Quanto mais negamos o medo, mais ele se multiplica e mais ele nos adoece. Experimentar o medo, para mim, é uma conquista. É sair do medo indeterminado e conseguir focar no objeto assustador. Isso é produtivo, porque o medo indeterminado é angústia. Então, é uma evolução, saber do que estamos com medo, para lidar com aquilo que nos assusta. Porque quando não lidamos, o medo regride e volta ao estado de angústia. Eu vou dar um exemplo. Eu era bem criança. Meu pai tinha um primo que era casado com uma irmã da minha mãe. E um dia ele estava na nossa casa. Quando a luz apagou à noite, nós chamamos os adultos. Nós éramos 3 crianças, 3 irmãs. E ele é um cara inteligente, um cara muito criativo. Ele chegou à porta do nosso quarto e falou assim, vocês estão com medo de quê? A gente falou, do escuro. Ele perguntou, o que tem no escuro? Eu falei, não sei.
Aí ele acendeu a luz e procurou uma formiga, um pernilongo, sei lá. Aí ele matou e disse: pronto, não tem nada mais no medo. Foi bizarro, mas eu sei que nós dormimos tranquilas, sem medo. Eu contei essa historinha real para dizer que o medo difuso de não sei o que é o pior medo, porque ele aparece para nós como uma angústia. E o medo enfrentado pode muito perder a força. O grande trabalho de um processo de terapia é o enfrentamento do medo. E é por isso que terapia dói tanto. Mas se nós nem admitimos, nem permitimos o medo, como vamos enfrentá-lo? Não podemos enfrentar algo que nós negamos. Vejam o que a gente faz com as crianças. Quando elas têm medo, nós dizemos que não é nada e que vai passar. Isso é invalidar o medo, é consolar do medo. Mas encorajar a criança a enfrentar é outra coisa. Eu acho que um exemplo muito bom disso é quando a gente está diante de uma criança que tem medo de cachorro. O que seria ajudá-la a enfrentar o medo? Mostrar que há cachorros assustadores, mas há cachorros mansinhos, e ajudá-la a discernir pelo rosto do cachorro, pelo jeito do cachorro, pelo fato dele estar numa coleira ou dele não estar na coleira, quais são os assustadores e quais são os amigáveis. Quando a criança começa a ter capacidade de fazer essa análise, ela se sente segura e ela começa a discernir quando é que ela deve se proteger do cachorro ou quando ela pode relaxar porque não é motivo de susto. Eu tenho uma experiência pessoal tão gostosa de enfrentar os medos dos meus netos. Eles moram em cidade grande e nós moramos no interior. Na nossa casa tem muitos bichinhos. Abelhas, lagartas, formigonas esquisitas, mariposas. As minhas maiores construções de enfrentamento do medo com eles foi assim. Eu os colocava nas minhas costas, eles me seguravam e eu saía com um coadorzinho de cozinha capturando os bichinhos, os insetos que caíam na piscina. Alguns estavam vivos, se debatendo. Então, nas minhas costas, eles conseguiam chegar muito perto do objeto assustador. E aí eu ia tirando os bichinhos, colocando na beira da piscina. E com aquela proximidade, a explicação do quanto talvez aquele bichinho não fosse assustador, eles foram trabalhando, medo por medo. E a gente conversando, conversinhas mais ou menos assim. Vovó, eu tô com medo da lagarta. E eu dizia, eu sei, eu entendo, mas deixa eu te falar uma coisa. A mãe da lagarta, quando ela saiu de casa hoje de manhã, falou assim, cuidado com o pé. Aí eu dizia o nome, né, do neto que estivesse falando isso. Cuidado com o pé dele, cuidado com o pé dela. Ele é muito perigoso para você. E aí nessas conversas de enfrentamento, de tomada de consciência, os medos foram sendo enfrentados, um a um. Na vida adulta, o que fazemos com os medos dos nossos amigos? O que fazemos com os nossos próprios medos diante deles? Nem confessamos. A palavra medo é até um tabu. Quer ver? Você sabe quais são os maiores medos dos seus amigos? Eu duvido. Porque a maioria dos medos dos adultos são considerados medos não autorizados. Eu acho que a expressão menos dita entre amigos na vida cotidiana é eu estou com medo. Em contrapartida, é a mais ouvida num processo terapêutico. Lou, eu estou com medo, muito medo, eu estou apavorado. Se autorizássemos os medos, eu acho que os primeiros que seriam libertos seríamos nós mesmos. Porque admitir que temos medo é humano. O que não é humano é achar que temos que superar e banir todos os medos. E o que um adulto precisa quando está com medo é de companhia. Eu acho que ninguém deveria passar medo sozinho. Uma das experiências mais tocantes da minha vida foi há mais de 20 anos, quando a minha melhor amiga ia fazer uma cirurgia que para ela era assustadora e para mim também. Naquela véspera de operação, aquela véspera fatídica e dolorosa, na qual todo mundo sofre, ela chorava e eu tentava consolá-la de todas as formas. Tentava acolher, tentava protegê-la do medo. E quanto mais eu fazia isso, mais ela chorava. E aí, de repente, nasceu em mim, diante daquela impotência, uma vontade de chorar também. Um choro real, profundo, lá de dentro da minha alma.
que era o meu próprio medo. Ela olhou para mim e perguntou: por que você está chorando? Eu respondi: eu também estou com medo. Nós nos abraçamos, apertado, e aí o medo dela diminuiu e ela dormiu. E naquela noite eu pensei que talvez a melhor coisa a se fazer com o medo de um amigo não seja calá-lo, mas sentir também, para repartir, a metade para cada um. É uma mensagem mais ou menos assim: eu estou aqui com você, eu também estou com medo. Isso sim faz vínculos e salva a pessoa de sentir medo sozinha. Sentir medo não é sinal de fraqueza. O medo quer apenas dizer que nós não estamos preparados ainda para lidar com aquela situação. E há limites que precisam ser respeitados. Então, nós vamos fazer o que precisa ser feito, vamos enfrentar. Mas não precisa ser com esse conceito bobinho de que temos que fazer sem medo e ser corajosos. Não, nós vamos fazer as coisas com medo e tudo. Porque não se evolui sem medo. Em qual realidade o medo não existe? Eu não conheço nenhuma. Imaginar que o medo não deve existir, isso sim, eu acho muito assustador. Porque a coragem nada mais é do que o enfrentamento do medo. Nós não precisamos ter vergonha de ter medo. É graças ao medo, eu acho, que nós aprendemos que o amor existe. O amor é um ato de proteção, pois ao longo da vida somos estimulados a enfrentar os perigos reais ou imaginários, porque alguém estava ali, alguém que nos ama, para enfrentar conosco e dizer que aquele momento, que aquela situação não era tão ameaçadora assim. Vocês sabem por que a companhia é o maior recurso que podemos oferecer a um amigo que está com medo? Porque o maior medo é o medo de abandono. Os nossos medos são esses fragmentos de abandono que voltam, vestidos de angústias difusas. Nós nem sabemos direito do que temos medo. Eu me lembrei de um menino, que eu vou chamar aqui de Rodrigo, ok? Tinha mais ou menos uns 10 anos e foi fazer terapia para vencer os medos. E ele tinha muitos. No processo de terapia, nós fizemos um grande insight de que os medos dele eram o sintoma decorrente da angústia que vinha do fato do pai dele ter ficado desempregado e o Rodrigo projetava um futuro de abandono na rua, que eles seriam mendigos a partir dali. Antes de chegarmos nesse insight, fizemos várias coisas em relação a isso. E uma foi um dia que eu perguntei para o Rodrigo: quantos medos seus já realmente aconteceram, Rodrigo? Fala para mim. Ele perguntou se podia pensar e responder na semana seguinte. Na semana seguinte, ele veio com uma planilha, eu nunca vou esquecer disso. E ele tinha chegado a uma conclusão matemática, a de que 99,2% dos medos que ele sentiu realmente nunca tinham acontecido. Não tinham perigo, só tinham medo. Eu gravei esse número como uma metáfora e eu carrego na minha vida. 99,2% dos medos não se concretizam. O Rodrigo aprendeu o que eu trabalho com todos os meus pacientes, que medos não geram perigos. Os medos e os perigos caminham em vias paralelas, nunca se cruzam. Os nossos medos não acarretam o perigo que carregam em sua fantasia. E eu aprendi com o Rodrigo e sempre lembro quando sinto medo, que 99,2% das vezes que eu sinto medo, o perigo não existe. Então, eu vou terminar essa fala terapêutica fazendo 3 convites. O primeiro é: vamos admitir que estamos com medo e vamos pedir ajuda como as crianças pedem, sem negar? O segundo é: vamos enfrentar o medo como gente grande, que tem recursos, sem fugir? E o terceiro é: vamos acolher os medos dos nossos amigos, dos outros adultos, sem julgar? Eu proponho para nós uma postura emocional aberta e madura, que contemple a possibilidade de admitir que temos medos. Sim, nós temos medos, e aceitar essa prerrogativa humana é inquestionavelmente, na minha opinião, a maior sensação de coragem que uma pessoa pode experimentar.